Bom dia, gente. Essa aqui é a nossa última videoaula recuperando os assuntos que nós já estudamos, né? Que vai servir para todo mundo aí poder pegar essa linha de pensamento da comunicação e marketing. Hoje nós vamos falar um pouco sobre semiótica, né? Que tem a ver justamente sobre o estudo do signo linguístico, signo verbal, signo imagético. E aí pensar justamente essa ideia de signo, que para a gente está tão ligado ao horóscopo, né, ligado a esse universo mítico, com a ideia da construção de sentidos e significação sobre as coisas. A relação entre o universo sensível, o universo daquilo que se vê, daquilo que se sente através do sabor, do olfato, da audição, e aquilo que esses sentidos, que essa sensibilidade, que esse universo sensível significa no campo da comunicação propriamente. Então tem dois autores que vão pensar, dois autores chaves, vão ter muitos outros, né, que vão pensar de formas mais complexas, de outras formas, mas vamos ter dois autores que vão ser basilares para essa ideia da semiótica, que é o estudo do signo, o estudo do sentido das coisas, né, o que significam as coisas, que é o Ferdinand Saussure, que vai pensar esse modelo diádico porque tem dois elementos que seriam o significante, né, ou seja, as imagens, os sons, os cheiros, as palavras, e o significado, que seria justamente o sentido desse cheiro, dessa palavra, dessa imagem, dessas coisas. Então, o significante seria o universo sígnico propriamente, ou seja, o universo da construção de imagens, de palavras, e o universo do significado, que é exatamente aquilo que essas imagens, palavras, sons, cheiros significam para a gente. Para a construção, juntando essas duas coisas, significante e significado, juntar a ideia de significação, a ideia de sentido das coisas, o que as coisas são no universo da linguagem. Isso é basilar para que o marketing possa cumprir a promessa, né, de oferecer determinada coisa da forma correta, da forma direta, da forma mais específica possível. Por outro lado, tem um outro autor, outro pensador chamado Charles Sanders Peirce, que é um americano, que vai pensar que o signo ele não é só o significante e o significado, que ele vai chamar de objeto e conceito, mas ele vai pensar um terceiro nível disso tudo, que é o sujeito interpretante, que é o interpretante propriamente, né? E esse sujeito interpretante vai ser importante nessa tríade, porque agora não vai ser só o significante e o significado, não vai ser só o objeto e o conceito, mas vai ter o interpretante, ou seja, vai ter a pessoa que a partir do seu código de linguagem, a partir do seu código compartilhado com outros grupos sociais, a partir da sua língua, a partir da sua cultura, a partir da sua educação, vai conseguir entender, vai conseguir decodificar aquilo que está no campo da linguagem, né? Então, por exemplo, se eu não souber o mandarim, se eu não souber o japonês, eu nunca vou conseguir entender o código da língua japonesa. Eu vou ter que estar inserido na cultura japonesa, na cultura chinesa, para poder entender aquele significante e saber qual o significado daquele ideograma, por exemplo, daquela palavra. Então isso é essencial para você entender aquilo que é propriamente as coisas no mundo. Então, por exemplo, isso vai estar nas formas, isso vai estar nas cores, né? Por exemplo, nas formas, as formas quadradas, elas querem dizer esmero, elas querem dizer retidão, elas querem dizer uma certa moralidade, uma certa retilinidade moral das coisas, né? As formas triangulares, diagonais, elas vão dar movimento, elas vão dar intensidade, elas vão gerar tensão nas coisas. As formas circulares, elas são as formas perfeitas, né? Elas são as formas mais harmônicas. Assim como também no universo das cores, né? O azul, que é uma cor que acalma, o vermelho, que é a cor da paixão, o preto, que para alguma sociedade significa o luto, mas também significa o cara que curte rock and roll, né? O branco, que vai significar a paz. Então, as cores também, elas são códigos de sentido super complexos que a gente pode usar, né? Assim como também as linguagens.
E aí a comunicação em marketing ela vai utilizar muito isso para construir as suas mensagens, construir os seus entendimentos, construir a forma como nós chegamos a determinado sentido, né? Que é justamente esse sentido, a relação de quando eu consigo entender a mensagem do outro. Nesse caso, esse outro, para nós aqui, é a publicidade, a comunicação que o marketing estabelece, a comunicação no ponto de venda e tudo mais. Então, essas relações são super importantes. E aí, a comunicação em marketing, ela, para além desses significantes e desses significados, ela vai utilizar de várias estratégias, né, para fazer a coisa acontecer de fato. Ela vai utilizar, por exemplo, as metáforas, né, aquele cara que ele compra o produto, ele compra uma Coca-Cola e ele se sente membro de um grupo social, ele se sente feliz. Então, estou trabalhando com a metáfora que, ao consumir a Coca-Cola, eu vou ficar mais feliz do que eu estava antes de consumir a Coca-Cola. O que não necessariamente significa uma verdade, né? Isso é só uma sugestão. Isso é um signo construído, isso é um campo de significação que está se construindo para gerar determinado tipo de comportamento. Quando nós falamos, por exemplo, em metáforas, nós também estamos falando diretamente nessas mitologias, nesses mitos que se constroem a partir da propaganda e da publicidade também, né? Então, por exemplo, a partir do momento... Por que nós temos tantos filmes sobre a Guerra do Vietnã, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Querendo gerar justamente essas mitologias em torno, sei lá, do povo americano, de que eles vão salvar o mundo. Isso justifica o imperialismo americano, justifica que eles voltem a gerar guerras que, na verdade, são super lucrativas para eles e que são super ruins para outros países, e que as pessoas engulam isso como se fosse uma verdade. Então, o mito, por exemplo, na filosofia, ela mostra um contexto geral da moralidade humana. Mas o mito na publicidade, o mito na comunicação e marketing, ela vai, na verdade, reduzir essa complexidade das coisas para o nível de um entendimento rápido sobre aquilo que você quer que se entenda, né? Ou seja, ao utilizar determinado tênis ou ao comprar determinada sapatilha de corrida, eu já vou estar automaticamente muito mais saudável do que eu estava antes de comprar essa sapatilha. Isso é um mito, né? Porque se eu não começar a praticar atividades físicas, eu nunca vou chegar àquele nível de saúde que aquela propaganda me prometeu. Então, a relação entre os signos, né, esses campos de significação que a propaganda usa, e o nível de entendimento que nós vamos gerar está sempre nesse universo da metáfora, né? Que eu digo uma coisa, mas que na verdade ela significa algo além daquilo que eu digo, e no campo dessas mitologias que são geradas também a partir dos produtos, né? Ou seja, o banco, ele me vende que, na propaganda, ele vende que à medida que eu faço essa minha conta, eu vou ser uma pessoa de sucesso, eu vou ter atendido todas as minhas necessidades. Mas quando a gente vai se relacionar realmente com o banco, a gente vê que o banco não está nem aí para a gente, né? Eles querem lucrar milhões, 1.000 milhões de euros por ano e que nós sejamos mais uma peça dentro dessa engrenagem, né? Então, quando nós estamos trabalhando no nível da propaganda e do marketing, a gente está sempre criando essas ideias de simbologias, né? Esses símbolos. Por isso que para a semiótica é tão importante a ideia de símbolo, né? Porque o símbolo é algo que vai para além da própria imagem, né? Se a gente colocar, por exemplo, do ponto de vista dos símbolos abstratos da publicidade e da propaganda, nós vamos entrar no campo das marcas, das logomarcas, né? As marcas de tecnologia que vão estar sempre com essas formas arredondadas, apresentando uma certa harmonia das coisas e ao mesmo tempo um dinamismo, né? Se a gente pensar, por exemplo, no símbolo da Vodafone, por exemplo, é um símbolo super abstrato, mas ao mesmo tempo que ela traz essas significações intrínsecas, essas significações internas, que vão sugerir alguma coisa que ela diz que é. Por isso que é uma comunicação simbólica, né? Por isso que os nomes das empresas, os nomes dos produtos são super importantes também para sugerir esse universo simbólico dele. E aí a gente entra no outro nível
da comunicação, da publicidade, que é esse nível da relação entre ícone, índice e símbolo, né? Esse ícone que é uma relação direta entre a imagem e a significação dela, e essa ideia do símbolo, que é a relação entre imagem e uma significação muito maior do que a imagem sugere. Por isso que quando a gente fala em publicidade, a gente está falando diretamente no universo simbólico das coisas, a partir das metáforas, a partir dos mitos que se constroem, a partir dos mitos que caem por terra também. E aí a gente tem que redirecionar a nossa comunicação para chegar onde a gente quer. Tá? Espero que tenha ficado claro. Tem uma outra dimensão do signo também, que é a dimensão do índice, mas que eu acho que para agora, a gente pegando essa relação entre ícone, que é uma relação direta, e essa relação do símbolo, que é algo muito além da imagem, muito além da palavra, a gente já consegue aprender aquilo que é importante para a comunicação e marketing.